Entonces, amigos, ya arranca en el São Januário el partido entre Vasco y Melgar, que, ojo, Vasco tiene que ganar sí o sí este partido si que quiere clasificar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, mientras que Melgar buscará el empate o también ganarlo. ¿Por qué no? Cuidado, con esta se aproxima. Paz. Família, eu tô aqui pensando já há um tempão, poxa, como vou iniciar esse vídeo de pós-jogo? Vasco 3, Melgar 0. Na gritaria, vai berrar, Thiagão? Não. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que é só em jogos do Campeonato Brasileiro, pela dificuldade, entendo que é muito difícil ganhar nessa competição. Poxa, ganhar do Melgar, importante, muito importante, o Vasco jogou muito bem, mas eu entendo que é um time muito limitado, então eu não vou ficar aqui gritando, berrando. Mas eu tô aqui pensando, poxa, cara, o Vasco poderia entregar essa paz de uma terça-feira à noite, sábado, no domingo, tem outros dias também, porque olha, a família vascaína não é ruim não, né? Quando você ganha assim, sabe, naquela paz, tranquilidade. Sei que teve uma bola ali do Léo Jardim, outra aqui que, né, tava 1-0 ainda, Léo Jardim salvou, mas basicamente o Vasco foi o senhor, né, da partida com muita tranquilidade. Por isso, esse vídeo de pós-jogo aqui, diferente do Campeonato Brasileiro, que é um Thiago mais emotivo, mais emocional, na gritaria, veia, pá, então você aqui um Thiagão mais lúcido, pra gente trocar uma ideia sobre essa partida e, claro, projetar aí o próximo jogo contra o RB Bragantino e já também visar, né, esse confronto aí nos playoffs da Sul-Americana, estilo NBA, porque, né, o Vasco vai precisar jogar um pouco mais, família. Rapidamente, só mudando de assunto, eu tava acompanhando, né, quando entrou ali no intervalo, tava acompanhando o Libertad contra a Alianza Lima, né, Alianza Lima esse que eliminou o Boca Juniors, né, pra disputar ali a Libertadores. E olha, achei um time interessante, tá? Esse time já até empatou com o São Paulo, né, 2-2 aqui no Morumbis. Gostei assim, interessante, rapidinho, né, o Guerreiro, né, com uma certa idade, então tem esse time que, né, pode dar uma dificuldade para o Vasco, inclusive tá à frente ali do Melgar, né, no Campeonato Peruano. Daqui a pouco também tem Botafogo, Estudiantes, Universidade do Chile, né, que podem ficar ali também na terceira colocação. No grupo do River Plate também pode ser o Independiente del Valle ou o Barcelona de Guayaquil. Então o Vasco vai ter que performar melhor, né, encarando, né, os terceiros ali dos grupos da Libertadores. Mas valeu muito a classificação, inclusive falei sobre isso aqui com vocês, né? Já desabafei aqui em alguns momentos, tem muita gente que comenta sobre isso, e o Vasco não tem time para disputar 3 competições. Beleza, eu sei, mas tem que passar. O vascaíno merece sonhar, merece acreditar em um milagre. E isso começou hoje, porque estamos, né, nos playoffs da Sul-Americana. Então tem muita coisa pra gente falar, família. Quero destacar aqui o Ryan. O Ryan tá evoluindo, hein? Aqui não é um tom de crítica não, né? Mas, poxa, muito torcedor vende logo, conseguir, né, uma caixa de latão, aí vende. Acho que já mudou, né? Já mudou, tá assumindo o protagonismo do Vasco, tá querendo participar, tá confiante pra driblar, pra dar tapa na frente, que golaço, a gente vai destacar isso aqui. Falar também sobre o Jair, né? Porque o Fernando Diniz deu uma resposta agora na coletiva, dizendo que vai contar com o jogador agora para todas as competições. Então, Vasco que tentou São Paulo, Galo, não aconteceu. Então, Jair vai seguir no Vasco, o Diniz vai aproveitar ele, fez uma boa partida, mas eu vou destacar aqui alguns pontos também, falar sobre o nosso artilheiro, Verratti. Então, chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Pera. Thiagão, vai falar que tu conseguiu reações dos jornalistas e torcedores do Melgar. Consegui, mano. Achei. Poxa, sempre quis trazer aqui uma reação internacional. Achei. Aí, show de bola. Aí, golaço. Chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, dá aquela moral para o Thiagão. Se não for inscrito aqui, se inscreve no nosso canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dá aquela hypada aí que também ajuda demais aqui o nosso trabalho. Família, o Vasco nesse ano realmente assim tá deixando a gente um pouco, eu posso dizer, sempre gosto de focar aqui no meu processo de calvície, né, que tá acelerando e esse ano, né, acabou realmente acelerando um pouco, aí até tô com, né, um pouco mais aqui, ó, tô sem cabelo aqui. Derrota pro Puerto Cabello, a derrota para o Vitória, o nível também da atuação do Vasco contra o Fluminense, tu fica ouvindo, né, sabe? Tu vai irritando, mas eu acho que, né, o Vasco tem que ganhar do RB Bragantino, e aí dá pra dizer que é uma temporada dentro, né, de uma realidade, do que a gente esperava, porque realmente a gente sabe que o nosso time
tem as suas limitações. Eu até mudei aqui a minha opinião dizendo que o Vasco tem um time titular para não sofrer no Campeonato Brasileiro. Então o Vasco está nas oitavas da Copa do Brasil, conseguiu aí a classificação para os playoffs. Sei que a gente precisa ser mais criterioso, cobrar um pouco mais. O Vasco deveria ser o líder do grupo e não passar por essa fase. Concordo com você, porque teve, né, nas mãos essa possibilidade. O empate para o Melgar, a derrota para o Puerto Cabello, não ganhar do Lanús em casa. Então eu concordo com você, não deveria passar por essa fase. Mas pegando como exemplo, o Cruzeiro está fora da Sul-Americana. Eu sei que está melhor no Campeonato Brasileiro, é um dos líderes nesse momento, tem 20 pontos, não é isso? Mas está fora da Sul-Americana e o Vasco está classificado para essa próxima fase aí que eu entendo que é muito difícil. Então, ganhando o RB Bragantino, chegando ali a 13 pontos, o Vasco vai embolar o campeonato. Eu entendo que é uma temporada dentro do esperado, do previsto, né? Pelas limitações que a gente tem, pela falta de opções. Eu entendo isso, ao meu ver. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Então, foi uma classificação muito importante, né? E aí destacar aqui algumas atuações. Entendo que no coletivo, família, tem que melhorar muita coisa. Porque acabei de comentar isso com um amigo em relação à atuação do Jair. Poxa, o Vasco foi senhor da partida. Muito diferente do que foi o Vasco, por exemplo, contra o Puerto Cabello. Eu sei que o Vasco criou algumas oportunidades e o goleiro salvou, mas vou pegar o exemplo da partida contra o Lanús, que aí o Vasco deixou a desejar, entendendo que o Lanús, claro, é muito melhor do que o Melgar, mas o Vasco pouco criativo, o Vasco com muita dificuldade de criação, e hoje não. É um Vasco que tem ideias. Por exemplo, esse gol do Ryan é uma jogada trabalhada. Ela é muito parecida com o gol do Nuno contra o Fortaleza, que aí só muda ali o Hugo Moura, né, que deu o passe. Hoje foi o Coutinho, mas um gol muito parecido. Então isso já é um trabalho do Fernando Diniz. Você vê o Nuno em alguns momentos trabalhando pelo meio, encostando pelo lado direito, da mesma forma, né, o Ryan, mas é um Vasco que hoje, na minha opinião, errou muito na saída de bola, passes assim que tava me irritando, toca aqui, o cara não consegue esticar a perna, muitos erros, tanto que o PVC falou isso o tempo todo, isso não é uma questão do Diniz. Quem assistiu o jogo na Paramount, isso não é uma questão de Diniz, isso já estava acontecendo com o Carille, com o Felipe, ele falou isso o tempo todo, porque o Vasco estava errando muito na saída de bola. E aí é o meu ponto, né, projetando o jogo contra o RB Bragantino e também olhando para esses playoffs. Cara, não dá, não pode. Entendo que essa parada vai ser importante nesse sentido, não pode errar tanto. Hoje o Vasco sai com um 3-0 porque o time dos caras é limitadíssimo. Limitadíssimo. Mas ele empatou por causa da altitude, o time morreu em campo, foi frouxo, Então, hoje, não. Time limitadíssimo. Talvez um outro adversário, o Vasco errando desse jeito, poderia, né, aproveitar e dificultar a partida. Então tem que melhorar muito aí nessa saída de bola, nessa movimentação. Contra o Fortaleza foi melhor, né? Pode ser o cansaço, pode ser a marcação ali, que é um time leve, pelo menos, o Melgar, mas é um time muito limitado, né, tecnicamente. E aí, família, como eu disse, gostaria de destacar aqui algumas atuações. Primeiro, o nosso artilheiro Pablo Verrete. Vocês poderiam até me ajudar aí, né? Não sei se foi uma comemoração nova ou ele tá bolado com a torcida, que tá cobrando, que tá criticando. Ele meteu aqui, né? Vocês podem me ajudar aí. Não tô querendo criar polêmica não, mas ele meteu assim. Não sei se foi pra alguém específico, pra torcida que tá cobrando de um modo geral. E assim, me perdoa, tá? O Verrete. E não é nenhum momento disso. Não é nenhum momento disso porque o Vasco ganhou. Mas calma, cara. Calma que, assim, eu acho que quem tá cobrando você são os torcedores que muitas vezes te apoiam, que torcem por você, que gostam muito de você, tá? Eu nem sei se é o caso, só tô comentando se for, família. Se não for, esquece. Mas falando da parte técnica, Verrete, você tem que fazer um trabalho específico, irmão. Tem que fazer um trabalho específico. Eu sei que você é o nosso artilheiro, hoje cravou de novo, mas tem que fazer um trabalho específico de parede, de toque de bola, de segurar um pouco mais, porque muitas jogadas, quando chegam em você, elas morrem. Elas morrem. Sabe? É uma falta de movimentação, de entender o jogo, de ler o jogo. Pô, vou encostar aqui, vou aparecer aqui. Tem muita dificuldade. E é muito importante isso. Tanto que a movimentação dele, uma movimentação inteligente, né? Passou ali pelo zagueiro, bateu, né? O goleiro eu acho que acabou facilitando, tentando fechar, abafar, ele estava muito longe para isso. Mas tem que melhorar, cara. Tem que melhorar nessa questão de aproximar, de associar, porque você conseguindo contribuir mais nesse sentido, o Vasco tem a ganhar muito. Muito. É difícil? Porque não faz isso, né, praticamente a sua carreira toda. Mas tem que tentar, na parada aí, faz um trabalho, vai trabalhar mais aqui. Não, calma aí, sabe? Tem que tentar alguma coisa para melhorar essa parte técnica aí do Verrete, família. Destacando o Jair, né, até mostrar aqui uma pergunta para vocês, né, que a página Fanáticos por Vasco fez. Útil no elenco ou reserva de Hugo Moura? Comentem. Assim, família, eu acabei de falar com um amigo lá do grupo, que a gente debate pra caramba, várias visões, opiniões contrárias, e aí ele jogou essa pra mim. E aí, Tiagão, fala do Jair aí, ele é mole? Não, pô, achei uma excelente atuação do Jair. Tecnicamente falando, é um cara que tem bom passe. Nunca falei mal do Jair nesse sentido. Agora, não dá pra negar que é uma atuação
que assim, família, ela é complicada. Ela é complicada. O Jair de primeiro volante não me agrada muito, não. Não me agrada. Eu prefiro o Hugo Moura ainda. Eu sei que o Jair tem mais qualidade técnica para sair, para construir, sem sombra de dúvida. Não estou debatendo isso. Mas perde muito na marcação. Muito na marcação, porque é um jogador muito lento. E aí, mas hoje não teve, Thiagão. Pela qualidade do adversário. Pela qualidade do adversário. Contra o RB Bragantino, que é um time leve, o Thiago Leifert falou sobre isso, eu tava vendo. Caraca, é um time leve, correria o tempo todo. O Jair pode ter mais dificuldade, entende? Então, eu ainda prefiro o Hugo Moura, mas acho que é um jogador, já que não conseguiu resolver essa situação, 900 mil, pode ser útil sim nas mãos do Jair e fez uma boa partida. Família, destacando agora o nosso jovem Ryan. Como eu disse, né, com muita personalidade, querendo participar do jogo, aparecendo e com muita confiança, né? Que golaço! Que golaço do menino Ryan. E eu espero, cara, que o Vasco... eu sei que o Pedrinho provavelmente conta com essa venda aí do Ryan pra ajudar, né? Aliviar aí, né, o caixa, acertar algumas dívidas, com certeza. Mas falando da parte técnica, cara, poxa, nas mãos do Diniz vai crescer demais, hein? Pode ser um jogador para nos ajudar muito nessa temporada. E até aqui assumindo um erro meu, tá? Eu ainda não gosto, mas ele tá produzindo mais, do Ryan de ponta. Eu acho que o Ryan de 9, cara, futuramente vai ser um jogador assim que vai vingar, tá? Vai vingar de 9, de centroavante, porque ele tem força, ele sabe fazer parede, ele chuta muito forte, tão próximo da área, como foi ali agora, né? Como foi esse gol aí, ele tem tudo pra vingar como 9, mas tá rendendo bastante aí na beirada de campo do Vasco, uma grande atuação. E aí, família, falando dos outros jogadores, Léo Jardim sensacional, é chovendo molhado, salvou o Vasco quando foi preciso, PH voltou a atuar bem hoje, né? Diferente da partida contra o Fluminense, foi coroado com o gol. Não tenho muito o que falar do João Vitor, Freitas, Piton, alguns erros, né, de saída de bola ali, mas uma partida honesta. Tietchan também foi muito bem. Acho que o Coutinho, mesmo com assistência, participando, né, pifando o jogo, mas eu acho que foi uma partida bem, como eu posso dizer, bem comum, assim, nada demais para exaltar. Fez o básico, podemos dizer assim. Nuno Moreira, eu achei abaixo hoje. Eu achei bem abaixo. Não gostei muito do Nuno Moreira. Mas é um cara que a gente entende que tem muita qualidade. O Verratti fez o gol, né? Dificuldade para participar da partida e fez o gol. E aí os jogadores que entraram, né, pouco contribuíram. Garré, Adson, Teixeira, Pumita, Matheus Carvalho, né? Foi um segundo tempo que, né, mais morno, porque 3-0, o Melgar não fez nenhum gol, tava com dificuldade, e aí o Vasco conseguiu controlar a partida. Mas um grande trabalho do Fernando Diniz. E aí finalizo com essa imagem aqui da TNT Esportes. Vasco classificado na Sul-Americana 2025. Vai fazer o que daqui a pouco? Olha só. O Vasco tá numa situação enrolada aí, mano. Eu acho que o Melgar vai acabar empatando esse jogo e o Vasco não passa. O Vasco, eu acho também que não classifica na Sul-Americana. Seca! Chupa! Chupa secador! Família, se der, tiver compromisso amanhã cedo, dá aquela secada no Corinthians de levinho, pra ser eliminado hoje, tem a possibilidade. E aí, família, pra finalizar o nosso vídeo, reagir aqui com vocês, né, a galera lá do Peru, né, os torcedores do Melgar com os 3 gols do Vasco. Se liga só. A ciento y tantos, esperemos que a todos les siga gustando y agradando todo el partido. Todo el partido, sí, todo vamos el partido a estar y todo en el partido. análisis también en el entretiempo. Así es. Estamos en vivo por Facebook, YouTube y también TikTok. La va a tener Rebeguete, cuidado, la toca por el medio. Filipe Coutinho al arco, golazo. ¡Qué golazo! ¡Gol! Golazo. ¡Gol! Lo hizo a los 2 minutos de este primer tiempo. En un momento en el que nunca nadie pensaba que iba a llegar el primer tanto, pero llega el primer tanto. 2 minutinhos. El local es el primero del partido y es la tranquilidad para Fernando Diniz poder decir que están hasta el momento clasificando a 16avos, a los playoffs de la Copa Sudamericana. Prácticamente nada en las marcas, se quedaron viendo al jugador y sobre todo el pase, ¿no?, que le da Muita liberdade, né, meu rei? Coutinho. Mucho espacio. Mucho espacio. Muito espaço. Como te digo, se quedaron viendo. Qualidade dos caras também, né? Tantos jugadores y mucho Marcando espacio. la mirada y no. A Melgar para ser más Segundo gol. Revoluciones Melgar. Sí. Ha bajado el nivel de intensidad, el ritmo. Y bueno, Vasco, cuidado, va Vasco. Se va Ryan. Ryan. La toca buscando para la falta. Coutinho. La tiene Cheche. Está el centro, no. El pase para Pitón. La primera de Cáceres, gol. Gol. Lo hizo Paulo Henrique. Eles estavam sonhando, né? Vocês queriam aprontar aqui, né? Esto está acabado. Como defiende Melgar, esto está acabado.
2-0 entonces, Vasco da Gama, prácticamente se termina Já desistiram com 2, la pô. participación de Melgar. Bueno, podríamos decir que queda todavía todo el segundo tiempo, pero no hay ninguna reacción, ningún tipo de reacción del equipo Oy. rojinegro. No sé Y si Vasco da Gama estaba jugando. adelantado Vegetti. A ver. Si ahí estaba de Nuno. Tava achando impedimento, que é Moreira, isso. que se Terceiro gol. por el segundo palo, muy buen cabezazo, pero también ayudó bastante Horacio Orzán para mover, para descolocar ahí el cabezazo de Moreira. No fue penal también. Sí. Pero bueno, 2 minutos para finalizar el primer tiempo. No creo que dé tanto, de 2 más. adición. 2 máximo. Sí. 2 minutos faltava, mas deu pra mais um, hein? No ha sido tan retrasado el juego. Cuidado, va Vasco da Gama Cuidado, otra va vez. Vasco con Vegetti al Tiene arco espacio, gol. tiene- Vegetti ¡No! al arco gol. Vegetti al arco gol. Verrete é logo o gol. Verrete é logo o gol. Gol de Vasco para poner el 3-0 y decir que estamos en este partido Sem zebra, sem sustos. terminado, Vamos dormir terminado. tranquilo. No lo digo, no lo digo. La tocó Vegetti y dejó filtrar ese balón y era gol. Y casi a lo que salió casi. Bueno. Ahí está. Sí. Te entendo. No, Eu se entendo va a eles. pasar ese gol? ¿Y cómo vas a ir a buscar un balón? Entendo perfeitamente. Fubazada é difícil. Siempre a 200. Família, encerrou aqui, eu concordo com ele, tá? Foi uma fubazada, assim, né? O Verrete é um centroavante, mas, pô, é lento. O Verrete ganhou na velocidade do cara com facilidade e o goleiro saiu muito mal, então eu entendo ele perfeitamente. Mas é isso, família, daqui a pouco eu tô de volta aí, né, se Deus quiser, no nosso vídeo das 7 horas da manhã, repercutindo um pouco mais dessa vitória da classificação e, claro, projetando já um jogo muito importante que a gente tem contra o RB Bragantino. Porque, além de chegar a 13 pontos, no campeonato, é um jogo importante no sentido. Até o momento o Vasco ganhou do Fortaleza, que é um bom time, mas está embaixo, do Sport, que está embaixo, e do Santos, que está embaixo. Então, dentro de São Januário, a gente tem aí a possibilidade de enfrentar pela primeira vez um time na parte de cima da tabela, já que a gente jogou contra o Flamengo fora, em Maracanã, e contra o Palmeiras em Brasília. Então, vai ser o primeiro jogo aí que a gente vai pegar um time que está com 20 pontos, é um dos líderes em casa, no nosso Caldeirão. Então, é hora da gente confirmar a nossa boa fase em casa contra um time que também está vivendo uma boa fase.